Fala pessoal do Tecmundo, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do nosso podcast e hoje na mesa eu tô aqui com a Joy Macedo, que é editora-chefe do site do Tecmundo, que vocês podem acompanhar as notícias clicando aqui na descrição. E já deixa aquele like para esse vídeo, compartilha com um amigo, porque hoje a gente tem um convidado muito legal para conversar com a gente sobre os deepfakes. São aqueles vídeos que a gente vê, muito vídeo de comédia, né? Que parece vídeo real, mas na verdade não é. E a gente tem o expoente do deepfake no Brasil aqui com a gente, que é o Bruno Sartori. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito legal ter você aqui. E, cara, pro começo do nosso papo, eu queria entender mais de você. Como que você... A sua história de vida, assim. Como que você chegou no deepfake? Você, obviamente, não nasceu sabendo. Ninguém nasce sabendo de nada. Onde foi que nasceu aquela vontade de mexer com deepfake? Foi meio ao acaso. Eu falo, foi meio ao acaso porque, assim... Eu já trabalhava com criação de vídeo na minha cidade. E eram vídeos regionais, fazia essa troca de rostos com outras tecnologias, usava track motion para fazer essa substituição. E eu sempre procurava algum tutorial novo na internet para poder melhorar essas técnicas. E acabei, na semana que disponibilizaram na internet o código, foi dezembro de 2017. Então é recente, né? Isso, Parece longe, mas não. Não, 2017. Final de 2017, dezembro de 2017. Um usuário chamado Deepfake disponibilizou o código no Reddit. E eu trombei com aquilo por um acaso. E estavam usando para pornografia. Foi criado para se fazer pornografia. E falei, caramba, não é possível, isso aqui tem uma gama de possibilidades tão enorme, não tem conteúdo sendo gerado nesse sentido. E foi quando eu falei, não, eu preciso aprender isso, porque eu era muito empolgadozinho com fazer paródia, eu gosto até hoje. Eu pensei, gente, imagina fazer uma paródia com qualquer cantora ou cantor com a minha música. Então eu preciso aprender. E foi assim, mexendo, fuçando, trocando conversas com pessoas de outros países, passando perrengue. E qual a sua cidade? Chama Unai, no interior de Minas, noroeste de Minas. Fica ali no Triângulo. No Triângulo. A gente fala Triângulo porque é Minas, DF e Goiás. Fica naquele pedacinho ali, bem na beirada. Aí a gente está a 150 quilômetros de Brasília. Era Unai, então, né? você não estava assim no cerne aqui em São Paulo, por exemplo? Que é onde as coisas aqui foi consequência dos vídeos. Até então eu estava fazendo minha segunda faculdade, estava fazendo Direito. Estava no 6º período de Direito. A sua primeira... E essa é a segunda faculdade. Mas qual foi a sua primeira? Jornalismo. Tava fazendo direito e aconteceu dos vídeos viralizarem. Quando o primeiro saiu, eu imaginei, é só um viral, como acontece na internet. Você não acerta duas vezes, né? Então, foi, beleza, um vídeo correu. Depois eu fiz mais um e viralizou de novo, que era o Moro de Melindrosa dançando. Eu falei, gente, tem um nicho aí. Fiz mais um, viralizou, e mais um, e foi viralizando. E as minhas redes sociais, 10 mil seguidores, 50 mil. Aí o Whindersson, quando ele publicou um vídeo que eu fiz, ganhei 50 mil num dia, 50 mil seguidores num dia. E foi assim, subindo, e a gente vai parar aqui. Mas aí até então você não ganhava dinheiro com isso, era só por brincadeira? Era só brincadeira. Eu fazia faculdade de Direito, estagiava no fórum da minha cidade e tive que largar tudo para seguir, para morar em São Paulo e para continuar trabalhando com deepfake. A tua cidade é aquelas cidades, tipo, pequenininhas e não sei o quê? Cara, lá é 80 mil habitantes. Então, eu que tive a vida toda ali, conheço tudo, todo mundo. E trabalhei muito tempo com jornalismo na cidade e era um jornalismo de notícias do cotidiano e também política. E quando você trabalha com política em uma cidade pequena, você tá mostrando ali coisas dos políticos, família, amigo, tudo fica com raiva de você e é aquela mexida, né? Você sempre vai ter inimigos dentro da cidade. Então você era meio odiado já na cidade? Você trabalha com política, né? A cidade gira em torno disso, os empregos, dos principais empregos giram em torno disso. Você tá ali mostrando falcatrua de político, você tá ali fazendo jornalismo sério e que vai acontecer? Você vai criar inimizade. Então, querendo ou não, acontecia. Eu fui preso durante uma entrevista. Eu tava fazendo a entrevista com uma vereadora. Eu falei, nossa, eu morro de raiva disso. Como assim você foi preso? Cara, eu fui preso. Eu sou jornalista preso durante uma entrevista. Eu acho que não aconteceu isso depois da ditadura nos países. Gente...
Mas como que Até aconteceu? agora. Não é uma coisa tão aleatória? É porque, assim, existe uma cota que se precisa ser cumprida pelos vereadores da Câmara, e essa senhora, que veio a ser eleita porque o marido ficou inelegível por ter comprado a cueca com dinheiro de verba de gabinete, e aí se faz essa transferência de votos, ela acabou sendo eleita por causa dessa transferência de voto do marido, que não podia mais se reeleger. E para cumprir essa cota, o que faziam? Você tinha que ter projetos apresentados. Dia de fulano, dia de ciclano, dia de beltrano, dia da bicicleta, foi-se aquele tanto de dias e teve um projeto que acabou se tornando polêmico na cidade, que era o dia da manicure. Porque já tinha, lá a gente tem dia do atleticano, dia do cruzeirense em Unai, gente. Olha o gasto público para se aprovar isso, dinheiro jogado fora. Uhum. E fizemos a matéria e buscamos uma vereadora para poder falar sobre. E ela escondia. A gente procurava assessoria e não dava pra gente nem o sim, nem o não. E a gente querendo fazer a matéria, soltar. E percebi pelo telefone que queriam escondê-la, né? Que ela não queria falar, ela não tá aqui, sempre não tava. Eu falei, tá bom, eu vou descer aí, então. E fui na Câmara da cidade. Chegando lá, o rapaz, né, o assessor dela, ela não tá. Eu falei, eu vou esperar. Ela não vem hoje. Eu falei, não tem problema, vou ficar aqui até na hora de ir embora. Eu sabia que ela tava dentro do gabinete dela. E aí uma moça da limpeza veio para poder limpar, e quando ela abria a porta, eu vi que a cuja tal tava lá dentro, escondida, ela tava escondida de mim. Olha para você ter noção da questão. E aí esse cara, ela entrou e eu falei, ó, assessor, eu falei, a mulher tá lá dentro. Não, eu vi. Eu vou lá falar com ela. Aí ela resolveu me atender. Nisso, né, você já ia gravando tudo, né, conversa toda gravada do início ao fim. Resumindo, durante uma parte da conversa, ela falou que não me conhecia. Eu falei, então a senhora está mentindo, porque ela me conhecia, a gente já tinha conversado outras vezes, já tinha feito. E aí ela subiu o tom, né? Então eu vou chamar a polícia porque você está me desacatando, está me xingando. Eu falei, E aí eu pergunto, de que eu tô te xingando, vereadora? Que não sei o quê. E aí chamou a polícia. Aí quando a polícia chegou, ela inventou uma história enorme, tem no boletim de ocorrência, e colocou um monte de xingamento. Eu falei, eu te pego na volta, tá tudo gravado. Foi dito e feito. Fui preso, né? Fui para a delegacia, assina-se o TCO. E aí, mas foi por isso. Porque por desacato, no caso. Por desacato, mas o processo nem correu, porque o promotor não quis nem oferecer denúncia. Você tinha prova. Tinha prova contra, entendeu? Então, e aí depois essa bonitona, ela foi suspensa do mandato, o juiz afastou ela do mandato por causa de rolos dela dentro da saúde de Unai. E até hoje, ela é conhecida na cidade por causa desses rolos dentro da saúde. E tá lá, se reelegendo, por quê? Em cidade interior tem muito disso, de favores. E o que acontece? Você tá lá com a sua mãe doente, você não consegue uma vaga. Vem o vereador, você quer sabendo, chega na sua casa, oi, fulano, tudo bem? Não tá tudo bem, minha mãe tá assim assado. Sua mãe tá... deixa que eu resolvo. No outro dia busca sua mãe, leva na consulta, consegue a consulta para ela, depois tem uma cirurgia em BH, leva ela lá em BH. Você tá há 5 anos esperando isso sair do SUS, uma pessoa resolveu para você. A família toda daquela pessoa fica grata, entendeu? Já angariou número de votos. Ali. Então é assim que esse pessoal se elege, nessa ajudinha. Uhum. E assim, ela foi afastada por causa desse rolo dentro da GRS, da minha cidade, dentro dessas questões. Não sei a que ponto anda. Teve os bens bloqueados, ela foi afastada, conseguiu reverter, conseguiu pegar o mandato de volta, mas ela ficou uns 15 dias afastada sem poder entrar na Câmara. Nossa Senhora. Então, assim, não é flor que se cheire. E você chegou a fazer algum deepfake lá dessa galera, do seu Cara, ou não? Eu não cheguei, eu morro de vontade. Eu tenho um vídeo mais próximo que era do deepfake, era o ex-prefeito ligando para aliás, o prefeito que acabava de ganhar a eleição ligando para o ex-prefeito para reclamar que a prefeitura estava uma bagunça, aquela coisa de troca de mandato. E tem os dois, a cara dos dois cantando. E eu não consegui tempo depois, porque foi muito rápido. Depois que houve essa troca de governo, eu estava estagiando, os vídeos viralizaram, eu não consegui mais trabalhar com a cidade. Nunca fiz um vídeo para a cidade. Morria de vontade, mas nunca fiz. A repercussão ia ser ótima, né? Porque é que o alcance seria menor, porque é muito regional, né? Sim, é muito regional, mas assim, a gente fazia todo ano, que era chamada retrospectiva de Unai.
Era uma paródia sobre os principais fatos sem noção que tinha acontecido dentro da cidade. Então aquilo bombava. Todo fim de ano a gente se juntava e fazia esses vídeos e era bem repercutido. Acho que eu fiz 4 anos seguidos da retrospectiva. Depois que eu mudei, não consegui mais fazer. Então você já tinha essa veia criativa, né? Que a gente vê muito nos seus vídeos. Cara, né? Eu queria entender como é que funciona o deepfake, cara. O que é o deepfake? Como que ele funciona? Como que você faz um deepfake? Vamos lá na entranha, então, do deepfake. São redes GANs. O deepfake são 2 redes neurais, chamam redes adversariais generativas. São 2 redes, uma dessas redes vai gerar o conteúdo e a outra vai verificar se aquele conteúdo ele pertence a um banco de dados. Eu gosto de comparar com uma pessoa falsificando dinheiro e uma pessoa que sabe identificar notas falsas. Então, a pessoa que falsifica dinheiro, na primeira tentativa, ela não sabe fazer aquilo. Então, ela vai usar um determinado papel, uma determinada tinta, vai ter um determinado trabalho. Aquela pessoa que sabe checar se aquelas notas são verdadeiras ou falsas, ela vai olhar para essa nota e vai ver que é falsa, né? E esse trabalho vai ser repetido milhares de vezes. A pessoa que quer enganar a pessoa que checa, ela vai ter que repetir e melhorar o trabalho. E é desse jeito que funciona as redes GANs. A primeira rede, ela tem um banco de dados e imagens. Ela pega essas imagens e ela analisa. Ela encontra um padrão nessas imagens e tenta reproduzir esse padrão. A segunda rede vai pegar essa primeira imagem feita e vai checar dentro do banco de dados se ela está ali, se ela pertence. Vai ver que não está, vai mandar a primeira fazer de novo. E esse processo, essas interações entre as redes são repetidas milhares e milhares de vezes. E quanto mais alta a interação, mais perfeito vai ficar, melhor vai ser a qualidade. Então, inicialmente é assim, a gente tem 2 redes, uma competindo com a outra, para assim, criar conteúdo e gerar essa mídia sintética. Basicamente o computador, você alimenta esse computador com imagens de uma certa pessoa, aí ele faz esse processamento de imagens para gerar, é um processamento gráfico, seria? Não é um processamento, é aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina. Isso, ela aprende realmente. A gente tem hoje GPUs que elas não são dedicadas ao processamento gráfico, dedicada ao deep learning, ao aprendizado de máquina. Então, é feito dessa maneira. Também é tão alto quanto o processamento gráfico e é feito com esse tipo de processamento. Mas para fazer isso, você provavelmente precisa de uma máquina parruda, né? Sim. Você, quando começou, não deveria ter uma máquina parruda, né? Não. Você lembra quanto tempo você levava para fazer esse trabalho? Eu usava uma 1080. 1080, era uma 1080 Ti. E, assim, eu tenho vídeos de dezembro de 2017 e janeiro já tinha um vídeo postado no YouTube da Dilma. Esse vídeo, eu devo ter levado, assim, não tem uma qualidade boa. Então, eu devo ter levado uns 15 dias para chegar nesse ponto. Mas uma qualidade aceitável, eu me lembro muito bem, foram 6 meses treinando o meu rosto para chegar na questão de falar assim, nossa, agora já tá perigoso. Foram 6 meses. E era questão do hardware. Os códigos foram melhorando, a qualidade e a necessidade de processamento foram cada vez melhoradas, e a gente tem hoje possibilidade de fazer em minutos, ou até ao vivo. Não, e hoje em dia até aplicativos, né, de celular, porque a gente tem rede neural em celular hoje em dia. Sim. Óbvio que numa proporção bem menor, numa qualidade bem menor, mas muita gente brinca com isso hoje com um aplicativo. Sim. E é o que você falou, a gente tá falando de 2017, cara, não é um negócio de outra era, assim, é muito próxima a evolução, né? E como você falou, chega a ser perigoso quando a qualidade é muito boa, né? Sim. E aí, para isso, você precisa ter um hardware que aguente esse aprendizado todo, né? Sim, pra gente fazer, por exemplo, atendo o mercado publicitário, mercado do entretenimento, quando a gente precisa atender esses tipos de mercado, a gente já usa essas máquinas para fazer um processamento já próximo do indetectável a olho nu. Agora, quando é para a internet, é uma coisa bem mais simples, bem mais rápida. A famosa bagaceira, né? A bagaceira. E assim, o tosco parece me chamar mais atenção do que uma coisa bem perfeita. Quando você faz... É sempre mais divertido, né, também. Eu gosto muito de não deixar imperfeições em muitos dos trabalhos que eu faço, porque o contexto em que ele é apresentado já entrega, entendeu? Que ele é falso. Por exemplo, a gente tem ali, durante a pandemia, a gente não teve uma campanha governamental até então, na criação daquele vídeo, de instrução da população para lavar a mão. Eu coloquei Bolsonaro e os ministros deles para cantar Lava as Mãos do Castelo Rá-Tim-Bum, instruindo as pessoas a lavarem as mãos, entende?
Então, é um contexto que, assim, na época você não tinha essa campanha, o governo não fazia isso. E aí você coloca o governo fazendo isso, a pessoa olha e fala, estão cantando a música do Castelo Rá-Tim-Bum, isso é falso. Por mais perfeito que visualmente possa estar, o contexto entrega. E você falou sobre o mercado publicitário. A gente está acostumado a ver as farras que a gente gosta de internet, mas como que isso é aplicado no mercado publicitário? Porque as pessoas associam muito a isso, né? A piada de político, a cantorias, que é maravilhoso, mas como que a gente vê, ou a gente não detecta às vezes, né, no mercado publicitário? A gente tem campanhas publicitárias, por exemplo, trazendo pessoas, situações que não são possíveis. Uma das que a gente fez foi com a Maísa. A Maísa, hoje ela tem 20 e poucos anos e a gente conseguiu trazer ela para interagir com ela criança. Então, é uma coisa que não era possível hoje e com a ajuda da tecnologia foi possível. Uma campanha de uma marca também famosa, farmacêutica, contratou a gente para fazer uma campanha publicitária sobre uma doença que eles têm, um tratamento. E essa doença, o rapaz não podia, o pai da noiva não podia estar com ela no casamento, no altar, ele queria ver. E aí fizeram a filmagem do casamento, inseriram a noiva, a filha dele, e ele levando ela até o altar, para mostrar que a doença tem uma esperança de vida, tem uma continuidade se você tem um tratamento. Uhum. Então, tem N possibilidades. Nos Estados Unidos tem uma campanha desarmamentista, a gente foi contratado para trazer uma das vítimas, né, para falar, olha gente, durante essa campanha, vote por mim, não as armas, entende? Então, isso depende muito da criatividade do pessoal. Tem uma infinidade de possibilidades para se fazer. A gente teve recentemente uma propaganda do pai do Zico, ele no estádio, levaram o Zico no estádio, e aí tem a voz do pai dele, olha, eu queria ver você fazendo gol para mim, não tinha visto, né, nesse estádio, eu não vi você fazendo gol, faz o gol para mim. E o Zico não sabia, né, e aí você tem o pai dele pedindo isso, a voz dele, então... Deve mexer muito. Mexe muito, e isso você faz uma campanha linda. Sim. Então, o que limita é a criatividade. Sim. A tecnologia faz o que você precisar. Mas, cara, o jovem que quer começar a mexer com deepfake, além do hardware, que precisa ser um hardware um pouco mais parrudo, tem software para isso também? Como é que ele estuda isso? Na internet, você tem alguns códigos abertos. Então, hoje dentro da empresa, a gente tem uma linha que desenvolve a partir desses códigos, melhoram eles para a gente poder trabalhar, mas tem códigos disponíveis que qualquer pessoa pode entrar e baixar. E hoje você tem a sua empresa que faz esses trabalhos, tanto publicitários quanto o que contratar. Sim, a gente gera mídia sintética, faz essa criação para o mercado publicitário, até para emissoras de televisão que não tem o pessoal ainda fazendo. A gente acaba gerando esse conteúdo e disponibilizando. Mas aí, existe alguma coisa que a pessoa pode estudar especificamente ou tem que ser na raça mesmo, aprendendo ali, pegando esses códigos abertos, tem que ser curioso? Eu acho que a curiosidade ajuda bastante, sabe? A gente não tem um curso, me pedem muito para dar curso, então, mas eu acho... um nicho aí pra você... Pois então, eu não quis dar curso tá até essa eleição. Eu sempre falei isso em todas as entrevistas, porque eu achava muito perigoso a disseminação para qualquer pessoa, assim, se você não sabe o que vai acontecer. Eu prefiro que aprendam de outros lugares, não por mim, porque eu não vou carregar esse fardo de saber que depois pode ter sido pessoa que eu instruía, que fez uma coisa, um vídeo de forma indevida, sabe? Então eu preferi esperar essas eleições passar para pensar em um dia fazer curso. Quem quer, vai atrás. Eu fui atrás, tem tutorial, você vai quebrar a cabeça, você vai levar um tempo, mas você vai conseguir. Mas a galera hoje em dia aprende cada coisa rápido, né? Os jovens. Sim. E você falou da questão eleitoral, realmente é um fardo muito pesado. A gente estava até lendo algumas coisas sobre que isso se tornou crime eleitoral também, né? Se pegarem uma deepfake que foi distribuída como uma fake news, né? Como uma notícia real. E isso está acontecendo, começou agora, né? A gente está no comecinho ainda da campanha eleitoral oficial. E já tem, né? A gente já viu, no primeiro dia já tinha deepfake de jornal. Sim, isso é muito louco, né? Sim, e você tem alguma dica para as pessoas, principalmente nesse período eleitoral, como identificar que é uma deepfake, já que elas são tão bem feitas? Tem alguma coisa que, tipo, vou ficar de olho para ver se é real ou não? Porque, cara, a gente cai, até a gente que tá acostumado a lidar com isso pode cair, né? São muitos fatores, porque um deepfake, ele depende, a qualidade dele depende do profissional que o criou. Então, tem profissional que vai deixar as marcas características do deepfake, tem gente que vai criar isso já na intenção de ser indetectável. Então,
pode ser que o deepfake chegue ali, visualmente não dá pra ver que é. Entendeu? Então, é um pouco tanto quanto difícil dizer, isso caracteriza um deepfake. Eu gosto de apostar no contexto, que é uma coisa que não dá pra se negar que aquilo é verdadeiro ou falso, porque geralmente um deepfake vem num contexto absurdo. Porque você não vai criar um deepfake ou a imagem de um político indo na padaria, que ele não vai há tantos anos. Você vai criar ele num motel, entendeu? Vendendo paçoquinha, vendendo eu falo reclamando da paçoquinha. Reclamando da paçoca. O contexto é esse, o contexto absurdo entrega o vídeo. Mas o deepfake pode ser usado como bode expiatório também, né? Porque tem muito vídeo de político em motel, como já aconteceu, que disseram que foi deepfake, mas é verdade. supostamente não foi deepfake. As pessoas podem usar e falar assim, não era eu, é deepfake. Bastante. Aliás, bastante. O que você tem a dizer sobre esse vídeo, desse político em questão que saiu da política agora, não é mais político? Eu repito isso há anos, sempre me perguntam, e há anos eu venho falando, não é deepfake, não foi usado deepfake naquele vídeo. As condições para se criar um deepfake naquela época, com aquele vídeo, era praticamente impossível, entendeu? A tecnologia não tinha aquela capacidade, a detecção de rostos naquele vídeo era muito difícil de ser feito. Iluminação. A iluminação precária, entende? Então, assim, quando você vai criar um deepfake, a rede vai encontrar um padrão ali dentro daquilo. Se você dá imagens de carro, ela vai saber o que é um carro, porque ela consegue detectar um padrão. Tem 2 rodas, 4 rodas, 2 portas, 4 portas. Ela vai encontrar esses padrões e vai saber o formato de um carro. Quando você dá de um rosto, da mesma forma. Você tem ali boca, nariz, um rosto só que tem aquelas características, ela vai encontrar e vai conseguir entregar o padrão daquele rosto para você. Se você dá um rosto só frontal, o padrão daquele rosto é frontal. Uhum. Você não vai conseguir criar um deepfake com ele de rosto de perfil. Entende? Na questão daquele vídeo, você tinha um rosto que estava deitado. Então você tinha que ter um rosto do ciclano naquela posição para você fazer aquilo. E de onde você iria tirar um vídeo daquela forma? Então eu apostei bastante nisso, apostei nas características que o deepfake da época deixavam na imagem. Apostei na capacidade de não conseguir detectar o rosto naquela penumbra daquele vídeo. E repeti que não era. Poderia ter sido alterado com outras tecnologias. Sempre disse que não era deepfake. Nunca disse que não era montagem. Montagem pode ser. A polícia, agora há pouco tempo, concluiu o inquérito que não houve alteração naquele vídeo. Então, a minha aposta estava correta. E quais são essas Tem características? uma história pra você engraçada descobrir? desse vídeo, que foi a gente do Tecmundo que avisou a assessoria de imprensa desse vídeo. O vídeo... Do vídeo Bom, rolando. vamos falar do vídeo. O vídeo do Famoso. ex-político, do João Dória, né? Que ele aparece ali numa cama. Num bacanal. Né? Com várias outras mulheres, enfim. E o contexto do vídeo, olha só. Que num país homofóbico e machista como o Brasil, você coloca um homem... Não, né? Porque você saiu super bem. Então, você A coloca galera um homem com gostou. 6 mulheres Sim. na cama, Sim. isso não vai queimar a imagem de um Não político. vai. Não, vai Não ser vai. muito mais repercutido. Começou a sair meme. A gente tem que viver que nem o Dória. Exato. lembra até hoje. exato. Foi positivo É. pra ele. E nesse dia, Se eu fosse tava... uma mulher, imagem. meu Eu tava amigo, navegando nossa. como eu fazia, eu cheguei no trabalho e tal, e aí eu começava a fuçar no Twitter que tava rolando, Tá fuçar acontecendo. nos fóruns e tal, não sei o que. Aí num fórum eu vi esse vídeo. Os caras, olha o que vazou e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, gente, que é isso? Aí eu falei, bom, tem que publicar isso, né? Exato. Bati o telefone pra assessoria do Dória, né? Pra assessora do Dória. Olha, Tá acontecendo vocês aqui. têm um posicionamento sobre o vídeo do Dória, não sei o que. Ela, que vídeo? Aí eu falei, não, eu Tava tô com nem um sabendo. vídeo aqui, desculpa eu falar desse jeito, mas é um vídeo dele num bacanal. Ela falou, nossa. Ela, coisa! sabe, Uma suruba. voltou assim, Mas que nossa, absurdo! nossa, não estamos sabendo, eu posso... Posso você receber? pode Você enviar pode o- me passar o link? Passa, por favor. Aí eu falei, passo, qual que é seu e-mail? Eu peguei, passei, e aí o resto é história. Aí foi Sim. o caos gerado lá, a Mas, contenção de mas crise. aí a gente também não publicou na hora, né? Porque a gente ficou meio... Porque bateu essa dúvida do deepfake também. Sim, sim. E a gente queria esperar um posicionamento deles, né? Não dá pra gente Sim, publicar. certo. Aliás, essa é uma questão interessante. A gente estava conversando antes sobre a pauta aqui que a gente ia conversar. E a Joy levantou essa bola de que você é jornalista. Sim. Você é formado, né? Jornalista. Sou de profissão, fiz até o 7º período e olha pra você ver, não consegui É. me formar, eu tive um problema na família, não, mas Bom, enfim, mas o eu tenho a diploma hoje MTB, não é também- eu tenho a MTB, trabalhei na área. E exerceu, Sim, exerci, E tenho o MTB, então. jornalista a gente tem como compromisso a verdade, ouvir os dois Sim, lados, sim. buscar sempre ser imparcial. E enquanto isso, você trabalha com deepfake, Uhum. que é
vamos dizer assim, O oposto, hein? o oposto da verdade, se a gente pudesse... Sim. Como você vê essa relação? Dualidade, Essa né? dualidade. Então, como eu estou muito por dentro da ferramenta, a forma que ela trabalha, das possibilidades, eu não vejo como comparar uma coisa com a outra, porque está muito distante dentro da minha visão. Está muito distante. É uma ferramenta como o Photoshop, por exemplo, entende? Quando o Photoshop surgiu e as pessoas viram do que era capaz de fazer montagem, né? Pensaram que era o fim das provas com imagem. Imagem não prova mais nada. Não posso acreditar nos meus olhos mais, sim. nem no que os meus olhos veem. E agora, da mesma maneira, está acontecendo com o deepfake. As pessoas acham que não vou poder mais acreditar em áudio. E não é bem assim. A história não funciona assim, sabe? Então, é uma ferramenta, como qualquer outra, que pode ser utilizada devidamente como qualquer outra. Como o Photoshop, imagina, eu como jornalista, eu não posso dar mais uma matéria porque eu recebi aqui uma foto, uma sequência de fotos do político tal colocando dinheiro na cueca, mas será que eu vou poder publicar isso? Pode ser montagem, pode não ser, entende? Você tem que pensar isso sim, mas você consegue ver ali visualmente por foto que se é uma montagem ou não, uma sequência de imagens e tudo mais. Aí você vai buscar fontes, você vai analisar. Então, eu não vou parar para pensar, será que a pessoa usou Photoshop aqui? Eu vou atrás de outras formas de verificar. Da mesma forma o deepfake, eu não vou pensar, será que não usaram deepfake? Deixa eu verificar esse vídeo antes, consultar, Não, e outra, especialista. a chance de usar e fazer uma deepfake muito bem feita, ou é isso, ou é Até dinheiro... Até a gente que trabalha na área tem uma certa dificuldade, porque a gente cai num lugar chamado, um lugar infernal chamado Vale da Estranheza. Uncanny Valley. A gente recebeu, fomos contratados por uma empresa para fazer com um jogador de futebol. Levaram ele para o estúdio e a gente trabalhou. Visualmente ficou muito assim, muito bom. Muito bom. Você não vê visualmente nenhum defeito. Só que cai no Vale da Estranheza porque é um conteúdo sintético ainda. Então... O Vale da Estranheza é aquele negócio, pra quem não sabe dessa expressão, é aquele negócio quando você vê uma imagem e você fala, tem alguma coisa que não tá encaixando mas você não sabe aqui. O que é. Você não sabe o que é, tem alguma coisa estranha ali, você fala... Mas você não consegue apontar nada, né? Cara, visualmente ficou perfeito, mas passou pela agência que contratou, passou pela empresa que contratou a agência, chegou na assessoria do jogador, acharam que não tinha ficado muito... Caiu no Vale da Estranheza, entendeu? Foi feita a voz, a imagem sintética, mas caiu ali. Então, a gente tem esse problema ainda para conseguir passar veracidade em determinados pontos. Personalidade, por exemplo. Exato. Entonação, mas o que me preocupa disso... E aí, para enganar mesmo o conteúdo é muito difícil. Só que, assim, não precisa de um conteúdo muito elaborado para enganar, porque... Gente, o povo cai em mensagem do WhatsApp, pelo amor de Deus, sabe? Então, isso que eu ia falar. O que me preocupa é, assim, quando a gente chegar num ponto que os deepfakes vão ficar mais fáceis de rodar por aí, enfim. Sim. E aí, a minha avó vai receber no WhatsApp um deepfake e vai abaixar numa qualidade 360p o vídeo no WhatsApp. Num Galaxy J. Pixelado, Galaxy J. E ela vai ver aquele vídeo e, assim, muitos dos gatilhos que a gente identifica como deepfake, talvez, uma sobrancelha que talvez não mexeu. Isso já vai estar. Como que a gente identifica, cara? Isso, exatamente. Porque, às vezes, o deepfake sai ali da sua ilha de produção, beleza, ele tem um defeitinho. Na hora que você baixa a qualidade, o vídeo vai passando, repassando, edita, corta, aquele vai sendo mexido tanto que aquilo vai sumindo. A baixa qualidade deixa o defeito imperceptível. Então, o que você vai fazer? Aquela dica que eu dei, porque no começo era muito característico dos deepfakes, os dentes todos unidos pela falta de treinamento, duas sobrancelhas, porque é um rosto em cima do outro. Aí na mesclagem, né, acaba que no fading entre a transição entre um rosto e o outro, você cortava e aí ficava uma sobrancelha sobreposta à outra. Então você via em vários pontos, na hora que fazia a expressão, duas sobrancelhas. Então, aquelas dicas de antigamente não funcionam mais. É muito isso sobre educação, né? Contextualizar a pessoa. Na verdade, é um trabalho que já é feito como isso pra avó, pra tia. Não acredita em tudo que você lê no WhatsApp. E clássico, né? A gente deveria ter campanhas governamentais instruindo a população desse tipo de manipulação de mídias digitais. Só que hoje a gente tem um governo que ele é beneficiado
Eu ia te fazer... A mentira o beneficia. Só entre nós aqui, assim, ninguém tá ouvindo, mas já te procuraram alguma coisa de questão política pra fazer alguma coisa mal intencionada? Lá no começo, sim. 2018 para 2019 procuraram, mas hoje não buscam. Partidão? Eu prefiro comentar. Grande, peixe grande. Sempre tem, sabe? Só que assim, é uma coisa e tem que quem assim, faça. eu não consigo verificar se realmente tá vindo dali. A pessoa me liga, ó, eu sou fulano, tô de tal lugar, piriri pororô, a gente tem um negócio assim, queria saber se você faz. Tá, não faço, beleza. Mas aí, se a intenção for, olha, vou ligar pro Bruno pra ele depois dar com a língua nos dentes que o partido tal ligou pra ele, Faz entendeu? Uma manipulação ali, né? Não foi uma comunicação meio que oficial. Não, é sempre Ele por nem debaixo os dos caras não vão panos. Debaixo se dos expor, panos né? e você não sabe se tá chegando pra você. O teu primeiro vídeo que viralizou foi político? Foi político, foi o Bolsonaro, ele tinha ido pra Dallas e ele tava num discurso, e no discurso dele ele errou o próprio slogan de campanha. E eu achei aquilo muito parecido com o Chapolin Colorado, que sou muito fã, e ele tem aquela troca dos ditados, começa um ditado e termina com outro. Achei muito parecido. E eu falei, eu saí do trabalho, eu tava estagiando fora, eu falei, deixa eu chegar lá em casa e vou ver o que acontece. E inseri o rosto num vídeo do Chapolin, num trecho que ele fazia, e coloquei o áudio original. E ficou surreal de bom. E eu falei, caramba. E você usou esse código aberto que você tinha achado na internet. Sim. Será que a gente tem no YouTube esse Tem vídeo? Chapolin Bolsonaro, que Vamos chama. ver se a gente tem aí. Cara, eu lembro muito dessa época que a galera te eu infernizava acho que pra fazer vídeo, né? É esse daí. Sim, era... A demanda era... Esse daí mesmo. A demanda era muito alta. Vamos ver. Muito obrigado a todos. Acima de tudo, os nova-iorquinos. Esse áudio é original. O Brasil está acima de sempre. De todos. E aí algumas pessoas falavam, mas eu nunca tinha reparado que o Roberto Chaves, né, o Chespirito, é tão parecido com o Bolsonaro. E outras pessoas, gente, mas como é que o Bolsonaro gravou isso? As pessoas não No entendiam. início, era muito assim, cara, Sim. da onde que isso... Que Deep O que Web, é isso? de que parte da Deep Web isso saiu? Entende? As pessoas não tinham essa percepção e muitas pessoas ficavam nessa dúvida. E até acreditavam que era um conteúdo original, real. Mas há 3 anos, 2018, né? 18, Foi não, 18, 20, isso daí foi 18. Não, já tá 2022 já, o tempo tá passando Nossa rápido. Senhora. Mas naquela época, longínqua, de há 3 anos, a gente já vivia Pré-pandemia. num Brasil muito polarizado, né, cara? Sim. Um Brasil assim, a gente ainda tá vendo isso, né? Muito polarizado, a gente vê a galera meio que se odiando por causa de político. Você não é muito atacado? Você não foi Hate. muito atacado? Como que é o hate em cima de você? Então, inicialmente, teve uma época em que aumentou-se bastante, acho que foi numa publicação de um vídeo que era... Foi durante a pandemia, o Bolsonaro cantando, de Tiririca cantando cloroquina. E aquilo, eu recebi muito ataque, muita ameaça de morte, pegavam meu endereço do WhatsApp, divulgavam na internet, da minha família, endereços, tiravam foto da minha casa, da casa de familiares, clonaram meus cartões, então era um inferno. E aí, eu consegui ajuda judicial, a gente conseguiu localizar essas pessoas, e hoje tá todo mundo respondendo. No mínimo, vai perder o réu primário e varrer rua. Compensa? Mas aí acalmou. Aí, sim, volta e meia tem um xingamento, mas assim, xingamento... Mensagens agressivas você recebe com frequência. Agora, sim, xingamento e tudo mais, mas nessa época foi uma coisa mais séria, né? Muito foi, pessoal, né? Foi já clonar seus cartões... Não, foto da sua casa, foto família. da casa, né? família, entendeu? Então, Sim. é mais grave e tá respondendo. Tem os inquéritos, tem os depoimentos, e um deles eu tava lendo, o cara achou-se no direito, é porque ele fala mal do Bolsonaro e então ele tem que experimentar do mesmo veneno dele. E eu ficava assim, gente, Você vai ameaçar que de absurdo! morte alguém que está... não é? Fazendo Então uma você se piada. sente meio injustiçado também com isso. Ah, sim, não, sem dúvida. O que você vai fazer? Você vai responder judicialmente. Você vai Sim. gastar uma grana, beleza, mas você vai dar um jeito de achar o sujeitinho e, como eu te disse, um réu primário, cara, isso te atrapalha demais na vida. Uhum. Se você perde um réu primário, Sim. sabe? Acho que isso talvez esbarre um pouco que no que você faz é humor, né?
Querendo ou não. Não, sim, com certeza. É que nem você ficar com raiva de um humorista fazendo uma piada de stand-up. Exatamente, porque assim, eu considero os vídeos como a charge 2.0. Eu não tenho hoje. Eu comecei fazendo charge. Uhum. Comecei com 15 anos sendo contratado pelo portal da minha cidade para fazer charge. Fazia charge animada. Nem existia YouTube na época. Era tudo site, os vídeos Nossa, eram. eu lembro era das charges dentro de animadas que site. tinha. Era uma moda muito grande, Foi né? 2003, 2004, Nossa, eu lembro 2007. disso. Então, eu comecei fazendo charge ali. Tinha Maurício Ricardo, Uhum. Mortadela, lembram? Sim. E comecei daquela forma fazendo charges políticas dentro da minha cidade. E hoje eu considero isso daí como uma charge 2.0. É uma outra forma de se fazer arte, uma outra forma digital de se criar conteúdo. Então, é humor. Para você, não é só pegar um aplicativo e trocar o rosto da pessoa. Você tem que sentar, você tem que elaborar um roteiro, você tem que fazer uma piada, você tem que dar sentido, você tem que dar contextualização àquele conteúdo. Não é só colocar ali um rosto, não vai ter graça só fazer o rosto. Sim, Tem um contexto no conteúdo. Exato, é uma coisa muito criativa, né? Porque você Sim. precisa fazer a paródia da música, tem que estar ali dentro Tem do que relacionar a ritmo. música, Você né? escreve a música, você... Tem que escrever a música, você tem que sentar com o imitador, você tem que instruir ele. Olha, aqui esse ponto eu quero assim, pra vocês terem ideia. Esse vídeo do Bolsonaro cantando cloroquina. Ele tá de tiririca. Não era só sentar ali e gravar o Bolsonaro cantando. Tinha que ser o Bolsonaro, tinha que ser o Felipe, que é o imitador do Bolsonaro. O Felipe imitando o Bolsonaro, imitando o tiririca. Então era um Inception do deepfake. E aí você vê que você vê que é uma coisa, não é só sentar ali e fazer. Você tem que prestar atenção nesses detalhes. Não é só tecnologia. Não é. E aí você senta com ele e grava e regrava e fala, olha, esse ponto... Era 3 horas da manhã que a gente tava gravando, ele tava dentro do carro no estacionamento, que era o melhor ambiente que a gente conseguiu. Quanto evento que a gente não gravou, eu gravo muito dentro de carro off, gente. Aí, não é? Então, esses perrenguezinhos, essa vontade de fazer um conteúdo bacana que te dá a qualidade final no seu material, sabe? Então, a gente teve muitos momentos de fazer material desse jeito, sabe? Às vezes, não pode gravar agora, daqui 2 horas, beleza. Chega daqui 2 horas, eu não chego em casa ainda. Então, sempre tem um perrengue, sempre tem uma coisa que tava ali pra te atrapalhar, pra te atrasar um pouco, mas a gente sempre acabava entregando conteúdo. Cara, qual foi o deepfake do seu canal que você fala assim... Se eu pudesse falar um que você fez, que você postou que... Pô, esse eu curti demais, esse ficou muito legal, esse... Eu queria que fosse o seu predileto. O seu predileto, o que você viu. Você deve ter alguns prediletos, mas aquele que você apresentaria... Não, então, é isso que eu ia falar. Vocês não perguntam o pai, qual que é seu filho predileto, não é? Mas assim, tem... dos prediletos. Tem, assim, eu gosto bastante do vídeo em que o Bolsonaro canta a Will Survive. Ele foi feito no momento em que o Trump perdeu a eleição, e o contexto da coisa é muito bacana, porque a gente tem ele aí pra mostrar. Vamos ver. Qual momento que foi esse? Depois que o Trump perdeu as eleições. O clássico hino GLS, como diria na minha época. Na sua reeleição, confesso com a sua derrota, eu fiquei sem chão. Meus candidatos afundaram a situação e crítica já me chamam de Mick Jagger da política. Agora Deus, o que é que eu faço? Eu amava o jeito dele, sobretaxa nosso aço, a forma de deportar brasileiros que ele tinha convidava. Cara, é perfeito. A boca, a sincronia labial é muito bom. Eu queria depois que você explicasse aquela questão da relabilização. Isso é bem legal. Nome difícil, né? E é uma cena meio que do absurdo, né? Porque você nunca veria o Bolsonaro fazendo algo mais próximo disso. Exato. E assim, tem vários fatores. Tem vários fatores que gostar desse vídeo. Assim, a contextualização dele. Primeiro, a música escolhida, Will Survive, Vou Sobreviver, né? E o que era? A gente achava muita vassalidade do Bolsonaro com Trump. Era abanando o rabinho o tempo todo. Como é que você explica para o brasileiro comum que existe uma taxação do nosso aço lá fora que impede nosso produto chegue mais barato ou que a gente importe mais barato? Isso é muito complexo de você explicar. Agora,
quando você coloca o presidente para falar para o brasileiro, e agora Deus, o que eu faço? Eu amava o jeito dele sobretaxar o nosso aço. Entendeu? Uhum. O segundo ponto, você tem ali ele inserido num vídeo que é claramente um vídeo, o hino da comunidade LGBT. Uhum. E a gente sabe a relação dele com essa comunidade. Então você coloca ele numa posição que ele odeia. Você já coloca, você atiça ele dessa maneira. Uhum. Você mostra a vassalidade dele. E um momento que eu acho muito legal desse vídeo é que ele fala dos filhos dele, né? Uhum. E agora chega a falar do Carluxo, né? Vocês leram os textos na internet que o Carluxo anda escrevendo. E é sem pé nem cabeça os textos da época. Uhum. Você li e falava assim, gente... Era meio QAnon, né? Parece, Umas parece coisas como meio... uma coisa gerada por inteligência Aquele artificial gerador de aleatoriamente. lero-lero que existe. Exatamente. Sim. Parece um gerador de lero-lero. E ele falava... E aí a segunda parte aqui. Nos Estados Unidos, a Georgia é um estado que ele historicamente dava vitória sempre pro partido do Trump. E naquele ano, a Geórgia deu a vitória pro partido do Biden. E o Dudu, ele deu o nome da filha de Geórgia por causa do Estado. Uhum. E o Bolsonaro fala, o Eduardo batizou de Geórgia a minha netinha e vai lembrar da sua derrota quando olhar pra garotinha. Isso vai ficar pra vida toda, entendeu? Infernizando ele. Então tem um contexto Tem todo político, um contexto né? político ali. E no final ainda a gente tem a quebra... Não é a quarta parede. A gente tem um fenômeno em que ele diz e agora, Deus, o que eu faço? Já colocaram até meu rosto. Não. A parte que ele fala do rosto já colocaram até meu rosto em um hino gay cantando. Uhum. Então, era o próprio vídeo referindo-se a si. Então, é um recurso do português que eu não me lembro o nome que eu utilizei, mas tem todo um trabalho por trás disso. Não é só fazer, teve uma ideia. Você tem uma contextualização do conteúdo, você tem um trabalho realmente para se fazer. E Sim. aí, quem tá assistindo recebe essa maravilha aí, depois de pronto. E você nunca recebeu uma ameaça, gente? Porque, né, o governo tende Não. a intimar Então, jornalistas, é isso né? que eu ia falar, porque é notório que, assim, a maioria dos seus vídeos de humor são mais voltados ao Bolsonaro. Sim. Você faz Sim. dos outros candidatos, do Lula, Sim, acho que eu já vi sim, do sim, Ciro, sim, alguma sim. coisa, não sei. Não, do Ciro, acho que não. Eu já vi, mas eu já vi de outras Sim, coisas. sim. O Mas Lula a da maioria é do paçoca Bolsonaro. mesmo. Ele ou a família dele, ou assessores, já falaram com você? Ou já comentaram algo na internet sobre isso? Você já chegou a ver? Ou eles fingem que nunca viram? Fingir, eles não fingem porque todos eles me bloquearam, então Então eles sabem que eles você sabem existe. que eu existo. Uhum. Não tem por que você bloquear uma pessoa sem saber quem é, Sim. nada, entende? Então, a quadra ali é feita. Todos os 4 me bloquearam, Uhum. não tem acesso. O que eu acho muito, assim, contraditório para quem dá com a língua dos dentes de que defende a liberdade de expressão, né? Defende nada. Eles defendem a liberdade deles de falar absurdo e não ser penalizado legalmente por isso. É isso que eles defendem. Só isso. Eles não defendem a sua liberdade. Eles defendem a sua liberdade de expressão até o momento que ela vai de encontro com o que eles pensam. Depois que vai contra o que eles pensam, aí não. Aí você vai ter que responder alguma coisa judicial. O que acontece? No caso dos deepfakes, eles nunca abriram nada, nunca um processo, nenhuma visa extrajudicial, porque eles vão perder. Eles vão perder. Isso é nítido. Não tem um juiz que daria vitória para eles nesse país. Apesar de influências políticas, isso sobe para instâncias e lá no final não vai dar em nada. Então seria uma derrota para eles, seria contraditório ao discurso deles. Então é mais vantajoso fingir que não tá vendo. E levariam mais atenção pra isso. E Quem não me viu dariam ia ver mais agora. popularidade, exato. entendeu? Mais popularidade. Então, preferem fingir que não existe. E a assessoria deve falar, não vai, Não deixa faz. isso pra lá. Mas assim, eu já tive contatos com pessoas que me disseram, assim, fonte confiável minha, que lá dentro já se teve vontade de abrir processo. Uhum. Mas foi colocado panos frios e falaram, não, deixa disso, é pior. Eu vi aqui, passou rapidinho um vídeo do Silvio Santos. Você tem uma história do Silvio Santos também, que a gente tava conversando antes, Cara, né? minha vida é muito aleatória. Eu- Acontecem umas coisas que eu fico assim, dias pra entender. Uhum. Esse do Silvio, um assessor dele procurou um pessoal que trabalha comigo. A gente viu os vídeos, a gente quer fazer uma coisa com o Silvio Santos. Vamos? Vamos. Fui eu pra USBT, né, pra fazer isso, instruir as gravações e tudo mais.
E eu tava indo bastante lá, porque a gente tava fazendo um material. Naquela época, a gente tava num período da pandemia que já estavam voltando a gravar nas televisões. E o Silvio estava 2 anos fora do ar, sem gravar. E me chamaram para fazer esse conteúdo dele, fazer uns conteúdos diferentes pro programa. Fui. E a empolgação da criança aqui com o SBT, com Chaves, né? E eu pedia, olha, me leva aqui onde tem as fitas do Chaves e tudo mais. Então eu cheguei perto dos originais, das fitas originais, do contrato, conversei com o pessoal que contratou o Chaves, a senhorinha que fez o contrato, bateu e tudo mais. Então isso, pra fã, isso, nossa senhora. E nesse anda pra lá, anda pra cá, né, no SBT, tem um pessoal que trabalha em sites de fofoca e acabaram me vendo ali. E aí começou-se a correr o boato de que o Silvio tinha morrido e que tinham me levado para o SBT para dar continuidade para ele, para que não percebessem isso nos programas dele. E curiosamente a gente fez uma chamada. Gente, que maravilhoso. A gente fez uma chamada com o ator que fazia o Silvio Santos, o dublê, falando, nesse fim de semana a gente vai voltar e tudo mais. E ficou e as bom pessoas, o resultado? Ficou muito bom. Foi pro ar? Não foi pro ar, não foi pro ar, mas eu acho que eu tenho esse material. Eu vou procurar lá em casa. Eu acho que eu tenho no drive que eu mandei pra eles de passar. Eu tenho isso aí sim. Se você achar, a gente vai reproduzir, a gente vai estar no ar, vai entrar daqui a pouquinho. Sim, eu acho que sim. E aí, a gente conseguiu fazer isso e correu-se esse boato de que o Silvio Santos tinha morrido e estava ali para fazer essa continuidade dele. Então, você imagina. Você é a figura eterna da televisão brasileira, se isso dá certo, né? Não, e pior. Aí, beleza, começou-se a exibir os vídeos. No primeiro programa foi 2 materiais, esse vídeo dele apresentando o Jornal Nacional e um outro vídeo dele apresentando o Domingão do Faustão, que o Faustão estava saindo da Globo. Então ficou também muito legal esse material dele apresentando o Domingão do Faustão. E no outro dia, os portais de notícia não estavam noticiando, o Silvio Santos volta a gravar. Silvio Santos volta a gravar e mostra os deepfakes. A notícia, o destaque da notícia eram os deepfakes. Então empolgou bastante a produção e falou, vamos continuar fazendo. Aí, no segundo ou terceiro programa, me chamaram para estar com o Silvio no palco, conversar e tudo mais. Vai, o bonitão aqui lá, né? Beleza. Depois, no final do programa, o Silvio me chamou no camarim para conversar com ele, queria entender melhor e tudo mais. E vai o Bruno aqui. Tremendo igual vara verde, né? Silvio Santos, não é? E entra no camarim e aí ele fala, tira a máscara. E eu falei, ai meu Deus do céu. Vou matar o Silvio Santos agora. Vou matar o Silvio. E quando você entra no SBT, naquela época, você tinha que fazer o teste, né? Fiz o teste, estava negativado, entrei tranquilo. E conversa vem com o Silvio, um camarim. Não é aquelas coisas gigantes, é um camarim tranquilo. Conversa com o Silvio, sentei do lado dele, conversa, tira foto e depois e tudo mais. Vou-me embora. Uma semana depois, Silvio Santos com Covid. Vou matar o Silvio Santos. Das duas, uma. Ou eu vou matar o Silvio, eu passei pra ou ele. Ou eu peguei do Silvio. Chique. Chique. Covid chique. Eu peguei uma Covid chique, ou eu vou matar o Silvio Santos. E aí eu vou ter que fazer mesmo de E aí eu vou ser escravizado dentro do SBT, trancafiado naqueles porões. Covid chique. Pra fazer ele viver mais 10 anos na Você acredita? E aí eu corri, fiz o teste, né, negativo. Eu falei, ai, nossa, gente, pelo menos mal. Se eu passo Covid pra esse homem... Gente, já pensou que louco? Aí você ia ter que fazer ele render. Nossa senhora, eu ia levar a chibatada da Patrícia ali dentro dos porões do SBT. Não, mas, gente, as possibilidades são muito grandes, né? É o que a gente tava falando, ele é a cara do SBT. O que é o SBT sem o Silvio Santos? Ele tá tentando passar esse bastão, mas, assim, não é a mesma coisa, gente. É outra pegada. São muitos anos, né? E será que, como você acha que as pessoas aceitariam, se fosse verdade mesmo? Ele morreu e continua alguém ali... Olha, eu acho que no início deixaria as pessoas em dúvida até o assunto morrer e as pessoas continuarem acreditando que é ele. Você acha que elas assistiriam, assim, de boa? Se soubessem que é falso, eu acho que teria muita recusa. Mas se ficasse aquele boato, será que é, será que não é? Ia render. Ia render e o pessoal ia assistir pra ver, não é. Ia começar aquele mito. Não é, morreu ou não morreu? Gente, vamos fazer A gente sabe que ele tá com 91 anos. Então, assim, se ele for um ser humano, porque existe um papo que ele é um robô também, né? Se ele for um ser humano mesmo, a gente sabe que ele não tem... Muitos anos pela frente. Vamos jogar longe? Não tem nem 2 décadas, né? Não, 100 e um pouquinho. E será que o SBT te contrataria pra continuar? Pelo menos pra fechar o ano, Cara, assim. tinha empresa querendo pagar uma nota
preta pra contratar, pra deixar a imagem do Silvio em deepfake pra fazer a propaganda pra eles. O Silvio não aceitou. É mesmo? Não aceitou. Gente, você imagina uma deepfake de alguma coisa depois que ele morre, ele dando a notícia que ele morreu. É, Uma coisa louca. Eu ia assim. perguntar Teve isso, até uma dá pra notícia- ganhar dinheiro com Cara, fake, então. eu tava lendo uma coisa que é muito mórbida. É uma startup que digitaliza memórias, digitaliza a pessoa, grava um vídeo. Putz, eu Esse vi. vídeo encontra um padrão e dá resposta. Então construíram esse material, gravaram com uma mulher. Essa mulher é a mãe do dono dessa startup, construíram esse vídeo. E aí, quando ela morreu, levaram esse material pro velório e as pessoas podiam ali conversar com ela. Eu e ela, vi essa Notícia tá no Tecmundo, e ela hein? respondia. Notícia tá no site. E ela respondia. respondia, deve ser um... Cara, que coisa mórbida. Mórbido. Então, Mas eu acho que seria legal, por um lado. Mas você sabe que, Eu acho que é legal. cara, quando surgiu o deepfake, Ai, eu não me procuraram uma Deixa história. mais leve o velório. Ai, não Sim, sei. vida não, tá- sim, me procuraram. É que no Brasil a gente tem, desculpa te Sim, cortar, imagina. no Brasil a gente tem essa visão da morte que é uma coisa muito pesada, Sim. né? Assim, fora do Brasil não é tão, assim, pesada no sentido de o velório é uma coisa Muito extremamente... triste, é. A morte ela é encarada em Ah outras lá. culturas de uma maneira mais leve, né? Aí. Essa matéria aí. Ela é encarada de uma maneira mais Olha que leve, coisa. né? Então, Mas você sabe pô, que. eu ia achar muito legal. Não, no início, assim, tinha acho que 1 ano e meio que eu tava trabalhando com deepfake. Uma moça me procurou. Uhum. Ela falou: olha, eu ia casar com meu noivo. E uma semana antes do casamento, a gente bateu o carro e ele morreu. E eu não consigo superar isso. Eu queria conversar com ele, eu queria ouvir ele de novo mandando uma mensagem Black pra mim. Mirror. E ela queria que eu fizesse. Aqui naquela época a gente não tinha um deepfake de voz ainda, era só imagem. E aí assim, eu falei, olha, posso fazer pra você, mas assim, não tenho voz, não vai ser o seu marido, não tenho inteligência artificial pra gerar como se fosse, então vai ficar uma coisa tanto quanto estranha pra você. E ela decidiu não fazer. Mas existe um mercado pra isso, existe sim um mercado. Eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente de moto muito bobo numa chácara. Chácaras de interior costumam se fazer as cercas em determinada altura, e naquele momento fizeram numa estrada de trilha e não avisaram. E ficou só um arame. E ele passou de capacete, pegou assim, Não. tava sozinho até encontrar, então foi uma coisa muito, muito tensa pra gente. E eu quero ainda conversar com... É muito amigo meu. Quero conversar ainda com os pais dele, também são muito amigos meus, pra gente conseguir fazer essa... entregar para uma AI, elaborar isso de respostas e conseguir pelo menos gerar a voz dele para algum texto que ele tem ali deixado, alguma coisa assim. Para dar eu acredito que dá sim para a família querer ouvir de novo, né? Porque não pode se despedir. Sim. Imagina, se você contrata, assim, uma agência especializada nisso para dar um conforto, para trazer uma mensagem de conforto. Olha, parti sem conseguir despedir de vocês, mas a gente vai se encontrar Cara, um dia isso- de novo Além do lado Eu tô no mercadológico, deixando isso um pouco de lado, pode ser um nicho do deepfake muito Sim. legal, para trazer um acalanto para essas pessoas. Quantas pessoas na pandemia não perderam um ente, Sim. não tiveram a chance de ouvir Porque alguma não coisa? podia tiveram... ir, né? Você não podia estar no hospital, você não podia estar junto com a pessoa, né? Exatamente. Exato. É uma coisa que eu acho que pode ser muito interessante mesmo. Sim. Pode ser muito E interessante. você falou do áudio. Não existia essa tecnologia na época, mas agora você Agora sim, a já gente já consegue fazer. domina, E como já. funciona o deep áudio? Você pode chamar O assim? áudio, ele é basicamente tanto quanto o processo parecido quanto o deepfake. Você tem um banco de dados de áudios, ele consegue encontrar um padrão naquele banco de dados e desse padrão ele consegue reproduzir. Então, vai fazer igual, não é imitador, é a pessoa falando. O imitador, ele tem que aprender muitas características da fala, não só o timbre, o jeito de falar, cacuetes que a pessoa tem ali. Já o deepfake de voz, ele pega tudo. A velocidade de fala, respiração, tudo, e replica, e faz igualzinho, sabe? Aí depende do seu modelo treinado, se ele vai ter uma boa entonação, se ele vai falar silabicamente, se vai ficar parecendo aquela voz de computador, é igual deepfake. Se você souber como treinar, você tem uma qualidade boa. Se você não souber, você vai ter uma qualidade tosca que pode passar. Então, eu trouxe uns exemplos para mostrar para vocês de áudios que a gente tem criado. É certo chamar deixa de eu ver aqui, deep deixa eu ver. áudio? Então, eu acho que sim, também. Não tem um Deep termo voice. técnico. Deep voice. Deep voice. Eu já vi usarem esse termo, deep voice.
Mas é deepfake também, mídia sintética no geral, chamam de deepfake. Vamos fazer uma sua? Pra apresentar hoje? Pra apresentar, Legal. nossa, ia aliviar, hein? Qualquer pessoa. O interessante é que esse conteúdo eu comecei a brincar com voz, mostrar para o pessoal voz, e aí eu produzi essa voz da Dilma Rousseff. E na apresentação, ainda no treinamento, é uma tecnologia que ainda está caminhando, a gente ainda tem algumas falhas, e por N fatores ainda você percebe, e mostrei pro pessoal na internet. Eu falei, olha, gente, isso aqui é um perigo, por isso, sabe? E muita gente falou assim, mas dá para ver que é falso, não dá para enganar. E aí eu criei um vídeo, que é esse daí, para mostrar às pessoas, então, se não dá para enganar. Uns dias eu postei em minhas redes sociais a voz da Dilma Rousseff que eu criei usando inteligência artificial. Muitas pessoas ficaram impressionadas, mas outras comentaram coisas do tipo: nossa, mas dá pra ver que é falso. Isso daí não engana ninguém. Dá pra ver que não é a Dilma. Então, para demonstrar o potencial desse tipo de conteúdo, eu resolvi testá-lo com quem mais provavelmente acreditará nele se um dia ele estiver sendo produzido em massa. A tia do WhatsApp. Na verdade, a minha tia do WhatsApp. Tô almoçando com uma pessoa aqui, tá difícil falar agora. Eu vou pedir ela pra te mandar um áudio, tá? Oi, tudo bem com você, querida? Quem tá falando é Dilma. Seu sobrinho tá me contando aqui umas histórias do que se acharia você. Qualquer dia eu vou pedir dos atores pra me rever na sua casa pra gente tomar um café, comer um pão de queijo e você me contar. Um beijo pra você e pro seu esposo, companheiro. Ah, não, Bruno. Sério? Tira a foto aí pra mim. Nossa, mas você tá chique, hein? A Dilma. Eu totalmente pelo sangue jogadora de truco. Quando tiver em Brasília, me avisa pra gente dar um fora nesses maridos nossos. Ô, pode vir. Só que eu vou avisando, viu? É casa de pobre. Maravilhoso. Mas você será muito bem recebida, tá? Eu tenho um vizinho aqui que é doente. As vizinhas Ele é doentes. limpada. Ele é doente. Assim, ele te admira muito, viu? Ali o esposo dela Você tá sem palavras. Que bonitinho. Seu. Aí quando der dela, aí eu Não sabia o que falar, né? Eles, Não, que a aí pessoa eles fica- Eles também gostam de jogar truco. Você enganou ela que ela ia Acho jogar que eu truco vou com a nem deixar, Dilma, vou chegar lá coitada e da mostrar. tia. Acho que eu vou enviar até esse áudio. Ela não ficou Vou bravíssima depois? registando. Amém? Fala pra ela que eu também mandei um beijo pra ela, Bruno. Eu, uma voz de computador, fui capaz de enganá-la. Agora minha tia tá achando que vai jogar truco com a Dilma. E em breve poderão estar utilizando dessa tecnologia para aplicar um golpe na sua. A qualidade dessas vozes criadas com inteligência artificial tende a melhorar e enganar qualquer pessoa. E quando isso acontecer, o que a gente vai fazer? É isso. Então, O golpe, é um ponto. é o avanço do golpe do ladrão lá, do sequestro, né? Então, imagina, hoje você tem com os bandidos tendo facilidade a sua lista de contatos. Sabe-se lá como. A pessoa pega um chip novo, sua lista de contatos, mãe, faz um deepfake de voz com a sua voz. Mãe, olha, eu tô aqui, manda pra mim um Pix, eu tô precisando, eu não tô conseguindo acessar meu aplicativo. Aí ela vai mandar, entendeu? Daqui a pouco vai ser em vídeo. Você ligando pra sua mãe em tempo real em vídeo, ela vai achar que é você. Sim, num cativeiro, Isso é num possível, lugar, né? isso é tecnicamente possível hoje. Pega uma Imagina, pessoa que aparece muito em vídeo. uma arma na cabeça da sua Imagina, filha. né? Ou você manda pra mim agora esse Pix, ou eu vou puxar o gatilho. Isso ela tá vendo a sua filha ali. Não, porque hoje o que a gente fala, o que a gente dá muito de dica de segurança é assim, receber uma mensagem, pode parecer verídica, pede pra mandar um áudio, Mas liga. não adianta tanto. Então, agora isso cai pro terra. Ainda é necessário um banco de dados grande para se criar uma coisa com uma qualidade próxima do aceitável. Então, vai demorar um tempo ainda para se criar com poucos segundos. Se faz, a gente lá nos nossos testes, a gente consegue clonar a voz do Faustão. Fizemos lá com 6 frases dele, com menos de 10 segundos cada um. Então, Dá pra fazer o Tupaião, tem um minuto vídeo de por áudio. dia aqui. 1 minuto de áudio. Então, é uma voz que ainda fica robótica, mas você já percebe o timbre de Sim. voz do Faustão. E aí você passa ela para uma mensagem do WhatsApp, e aí baixa a qualidade.
A pessoa no desespero, assustada, ela não vai notar isso. Um barulho Caramba, de fundo. com barulho de fundo. Então, E a gente já Complexo. sabe que, assim, as pessoas, elas tendem a acreditar muito mais naquilo que elas querem que seja o verdade. viés de confirmação. É o viés de confirmação, né? Então, por exemplo, eu não gosto do político X. Sim. Se eu receber um áudio desse político X fazendo uma merda, Uhum. a facilidade para eu acreditar nisso, mesmo que seja mentira, é muito mais fácil. Sim. E passar pra frente. E passar pra frente. Você trouxe mais alguma coisa aí A gente pra tá gente... aqui com voz sintética. Voz sintética? Feita, A gente tem duas vozes aqui. A gente tem a ex-presidente Dilma. Eu preciso de uma frase. Vocês me deem uma Peraí, frase. produção, é melhor virar o microfone pro notebook pra captar melhor? Tá pegando legal. Tá pegando Ela legal? apresentando hoje no Tecmundo? Uma frase? Hoje Vamos no ver Tecmundo. uma frase Pra pra Dilma. Essas são as notícias do Hoje no Tecmundo? Pede pra se inscrever, pessoal. Se inscrever Fala, no pessoal, se inscreve aqui no canal e Do compartilha Tecmundo. esse vídeo. É, tem que Deixa falar eu o ver se eu consigo. Tecmundo. Aqui no canal do Tecmundo e compartilha esse vídeo. Voz da Dilma. Vai pegar? Vamos ver? Inscreva-se no canal do Tecmundo. Cara, Pegou? Vocês ouviram, né? Pode não gostar dela, mas se inscreve mesmo assim. Me dá uma outra frase aí. Vamos tentar com... Pede pra ajustar o ponto pra gente mandar aqui no grupo da firma. Essa daí a gente captou. interna. E compartilha esse vídeo com os amigos. Ó, esse aqui eu fiz com outra voz. Podemos mostrar com a voz do Sérgio Moro. E compartilhe. E compartilhe esse vídeo com os amigos. E aí você treina, você pega esse código, por exemplo, vamos usar o Paião que ele apresenta um vídeo todos os dias aqui. Certo. Há muito tempo já, mas sei lá, tem mais de 300 vídeos com certeza dele falando diariamente as notícias, Sim. um vídeo longo todos os dias. É material suficiente? Porque é só ele, é só a Sim, voz dele limpa. Sim, é material suficiente pra gente gerar uma voz dele natural e vocês vão entregar pra ele só um texto e podem despedir. Podem despedir É isso, vai entrar de férias, pode colocar qualquer pessoa Pode ali pra colocar. apresentar. a pessoa. Cara, se eu quisesse fazer um orçamento contigo por cima, assim, não Uhum. precisa abrir muito. Pra cobrir as também. suas férias. Como é que funciona esse orçamento? É assim, eu quero um vídeo de Sim. 2 minutos, é mais ou menos assim? É calculado pela minutagem e pelo tempo de processamento que a gente gasta com máquina. Isso. Então, foi feito o cálculo na minutagem, pro tempo de processamento, e na pós-produção, que é o trabalho artístico, né? Pra você acertar. Porque o deepfake em si, ele não é perfeito. Ele sempre tem os defeitinhos. E aí você passa na pós-produção pra corrigir. Entendi. Então, assim, é um trabalho caro, porque é muita tecnologia Sim. envolvida e o preço de uma placa hoje em dia é absurdo É no Brasil. absurdo, é absurdo. É absurdo. Sim. E é só uma das coisas que é usada pra isso, né? A gente Sim. tá falando de uma peça de hardware. Aí você tem que ter o conhecimento técnico, do Uhum. profissional, né? Porque não é um conteúdo que você aprende do dia pra noite. Você pode ler tutoriais, mas você não tem o caminho das pedras ali. Você não sabe o que usar ou não usar, quando mudar a configuração. Então, para você chegar a um resultado melhor, você tem que ter uma vivência, um trabalho já, uma experiência em cima daquilo. Então, você tem que contar com o técnico, você tem que contar com a pessoa que vai fazer a pós-produção, você tem que contar com a máquina, né? O processamento, contratação dessas máquinas para fazer esse processamento. Depende do que o cliente precisa. Às vezes o cliente precisa para amanhã, faz amanhã, é muito mais caro. Por quê? Porque você tem que contratar um puta computador da NASA para processar isso até Virar amanhã. à noite fazer. Entendeu? Vira à noite. Eu tive que fazer uma campanha para Black Friday, era 15 dias. Eu falei, olha, não é o tempo adequado. Faz-se. A gente consegue entregar um produto, mas a qualidade vai ser inferior, porque a gente não tem o tempo de processamento, porque efeito especial é tempo. Quanto mais tempo você tem para trabalhar naquele efeito especial, mais ele vai ficar próximo do real, do aceitável. Falaram, não, tudo bem, a gente corre. Então, eu não tinha o material necessário, adequado para trabalhar, mas dentro das condições que a gente tinha, a gente sabia o resultado, explicou para o cliente e Para foi o pessoal totalmente que está aceitável. assistindo entender, tem muita reclamação agora na internet, por exemplo, da qualidade do CG dos filmes da Marvel, né? Uhum. E aí a resposta que se tem é que os filmes da Marvel entraram numa linha de produção tipo pastelaria, né? Então não tem muito tempo para o processamento em cima dessas imagens, então Não. o CG acaba ficando... Aprimorando, né? Mas isso significa que talvez você seja um dos únicos... Você tem uma produtora sua disso, Eu tenho né? uma empresa que trabalha. Você praticamente nada sozinho nesse nicho. Cara, assim, às vezes acontece da demanda pra mim tá tão alta que não sei pra onde mandar. Uhum. E aí vai se criando uma fila, porque não tem outros profissionais dentro daqui do país. Eu tenho atendido praticamente toda a demanda, até de emissoras de televisão que Uhum. estão começando agora a montar seus núcleos, o pessoal que trabalha, mas mesmo com esses núcleos ainda vem demanda pra mim, porque não conseguem chegar ao resultado que a gente consegue hoje. E fora Olha do só. Brasil é mais difundido?
A gente tem aquele deepfake do Tom Cruise que é muito famoso pela internet. Ele é feito pelo Chris. O Chris, ele tem uma empresa que agora recebeu um investimento de 8 milhões de Brasileiro? dólares. Não, ele é estrangeiro. E recebeu 8 milhões de dólares para aprimorar a empresa dele. Então, é muito forte lá fora também. A gente tem profissionais, sim, mas ainda tá caminhando, engateando. E quem sai na frente acaba sendo referência na área, né? Sim. Então, buscam a ele, buscam a mim. Tem um pessoal que fez, o rapaz que fez a correção de um filme do Mandalorian, é essa a pronúncia? Mandalorian. E O Mandaloriano. fizeram a correção ali, não me lembro bem se era o Luke Skywalker que fizeram ali. Sim. No Cara, último episódio. ficou tão- Olha o spoiler! Ficou tão bacana que o Lucasfilm contratou o Sim. deepfake. Então é uma profissão do futuro. Eu ia pessoa- perguntar isso, só em filmes, assim, porque dublê, por exemplo, sempre tem aquela questão do dublê ficar meio de Sim, lado, sim. meio nananã, tipo, pra não aparecer muito o rosto, e isso pode ser solucionado. Cara, fizeram isso agora e eu tô com. Eu não parei pra analisar direitinho, mas tem uma propaganda que fizeram com a Xuxa, que passou esses dias na Shopee. televisão. Que eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí. Tem um. Então, Você é que viu eu um fiquei Kenny tão- Valley. Cara, Tem a notícia no Tecmundo, além inclusive, disso- o Xuxa no Shopee. Olha, eu tô Além querendo colocar o disso, site. tem uns frames que entregam. Que eu falei, gente, tem uma coisa errada. Eu não vou, como eu não analisei a fundo, eu não consigo dizer que é deepfake 100%. Mas tem alguma coisa ali que não tá encaixando, sabe? Igual a gente teve vídeos que eu postei, igual a Anitta foi vítima de um vídeo pornográfico. E aí eu tive tempo de sentar, analisar um por um e encontrar ali os vestígios que são característicos. Esse vídeo foi visto, assim, por alto. Me parece bastante estranho em vários pontos, sabe? A pode Xuxa no ter sido Shopee já é feito. estranho por si só. Pode ter sido Mas feito. a Shopee tem uma estética estranha, assim. É uma estética mais oriental, talvez a gente tá acostumado. Mas assim, se você olhar a Aquelas proporção, dancinhas, aqueles... a proporção da cabeça ali ficou um pouco Acho que tem um vídeo pra estranha. dar o play ali. Será que não tem Tem ali um embaixo vídeo pra ali gente embaixo. ver? Vamos dar uma olhada? Porque eu lembro que ele entrou logo na sequência do Bolsonaro no Jornal Nacional. Foi assim. Foi, exatamente. Foi muito louco. E aí me ligaram Olha, volta aqui, esse ponto aqui ele entrega bastante, ó. Um pouco. Na hora que ela passa, dá uma pausa aqui, ó. Aqui, ó. Tá daqui parecendo pra um boneco frente, de Playmobil, Daqui né? pra frente é outro rosto que me parece que é outro rosto nesse ponto dali pra frente. Nossa, mas você tem um olho muito Não, treinado, mas ali né? é olhando, né? Ó. É que a roupa é estranha. A roupa, todo o pode ser que a contexto é roupa, estranho, né? entende? Porque ela Vamos não no se Instagram mexe dela ver se direito, tem né? bastidores. Ela não se mexe direito, né? Aí, assim, é estranho. Tem um momento que ela dá uma volta que é muito trabalhoso de fazer. Isso aqui, ó, essa volta, essa virada de cabeça pra cima, tem um momento ali que é muito característico do deepfake, um quadro. Aqui, ó, na hora que ela vira assim, aqui, ó, um pouco antes desse quadro a gente tem um frame que ele tá muito característico do deepfake. Nossa, gente. Um pouco antes. Não sei se a É gente vai muito conseguir chegar. detalhe. Como que a gente vai ensinar alguém? A tiazinha... É muito detalhe. A é gente, muito eu tô detalhe. aqui assim, olhando e falando, não tô vendo nada. É muito difícil pegar esse frame, mas eu até postei no meu Twitter, talvez tenha, se você conseguir acessar depois, tem esse frame que, assim, é muito característico do deepfake. Então eu que trabalho na área, eu fiquei com o pé atrás e não consegui parar pra analisar e falar, não é ou não é. Você tem que ficar Mas ali muito tempo, né? Mas assim, já fizeram isso com o Zeca Pagodinho, já colocaram ele no comercial, assim, então estão utilizando. Logo vai ser muito difundido. O ator não vai precisar mais ir ali, ele vende a imagem, a produtora produz e pronto, acabou, ele recebe por aquilo e Tá tá legal. Uns 10 anos. você pra dá começar a ter isso. escalabilidade pra... muito antes. Antes? O muito negócio antes. começou em 2017, já tá Muito nesse nível, antes. né? Você dá escalabilidade pra uma pessoa. Você não tem a Xuxa podendo ir pra todo canto do mundo gravar. Mas você pode ter o preset dela ali e usar licenciadamente, sabe? Sim. E eu vou até além. Isso aí, daqui a pouco, vai ter sendo usado, licenciado dentro da pornografia. A pessoa não participa da pornografia, mas ela licencia para que a imagem dela seja usada. Que hoje em dia isso é Entende? feito ilicitamente, né? Exato. Acontece muito de porno de vingança e afins Sim, que usam sim. não só a imagem de pessoas Foi famosas, criado mas- o deepfake para criar essa pornografia, né? Então, Emma Watson, a Gaga Doll, esse pessoal todo Sim. foi vítima do deepfake no início.
Eram delas esses vídeos. Era só com mulheres. Um nicho, existe um nicho na internet Existe. de pornô de celebridades Então, falsos, e se né? atenderem com licenciamento, você vai sair na frente também. É um mercado que está ali Sim. aberto, esperando alguém. Cara, e o sobre as mercado eleições de desse hoje. ano, assim, nas últimas eleições presidenciais a gente viu muita fake news. Uhum. Você acha que nesse ano vai rolar uns deepfake ou ainda não? Esse ano já teve, né? A gente já teve, é o que eu falo. Não foi durante a campanha, foi antes da campanha, o deepfake da Anitta, em que ela é inserida em vídeo pornográfico com uma crítica a ela. O vídeo é uma crítica, tem uma mensagem escrita, não é só o vídeo dela, né? Não é só um vídeo pornográfico, é um vídeo com uma crítica. Foi um vídeo que veio antes da campanha, e eu considero que ele seja o primeiro vídeo deepfake criado para a campanha. Ele foi feito antes, mas foi feito para a campanha. Então ela foi a primeira vítima dos deepfakes. E a gente vai ter aí outro tipo de conteúdo de voz, de áudio, de vídeo, mas eu apostaria mais, não no deepfake, mas no shallow fake. Que são, Shallow fake? São vídeos tirados de contexto. Ele não precisa de inteligência artificial para ser criado. Ele é uma edição simples. Recortes. São recortes. Ocorreu semana passada. Da pesquisa? Da pesquisa. Ele é um shallow fake, ele não é um deepfake. Só pegaram um áudio, trocaram 2 pontos, fizeram isso aqui, ó. Passaram para um lado para o outro, e entregou o vídeo. Ficou parecendo que era a jornalista dando aquela informação. E esse é um shallow fake. Esse é o termo utilizado lá fora há alguns anos. Já vi utilizando aqui dentro do Brasil, já reportagens com esse termo. E essa seria a designação mais... Por quê? É mais fácil de se fazer do que um deepfake, né? Não precisa da tecnologia do deepfake para você enganar tanto as pessoas. Você não precisa disso. Então, a gente teve uma madeira de vocês sabem o quê? Com uma foto enganou. Você não precisa de um canhão que é um deepfake. Dar um tiro de canhão numa formiga, entendeu? Mas, mas não que não irão utilizar. Mas eu não duvido, cara, porque toda eleição, não tô falando nenhum candidato, mas sempre algum candidato ataca outro com alguma bomba, algum vídeo bomba. Em algum momento eu não duvido que vá aparecer alguma coisa. Que eles reviram muito a vida ali pra achar alguma coisa. Estavam pedindo esses dias pra achar algum podre do técnico do Palmeiras. Alguém, por favor, acha um podre do técnico do Palmeiras. Vai ser uma deepfake, já. E você pode fabricar, né? Você copia a voz dele, dependendo da geração de frase, fica muito boa. Eu acho que daqui uns 10 anos vai acontecer um problema também inverso. A gente vai começar a desconfiar de vídeo real. Não, mas isso já acontece. Isso já acontece. Ou quando o sujeito for pego ali... Agora eu vou ficar vendo tudo e falar... A gente teve o caso que a gente citou do candidato. O cara é pego numa situação real, ele fala, deepfake. E isso acontecia lá atrás, quando saiu as montagens pelo Photoshop. O cara era fotografado, não sou eu, é montagem. Isso acontece hoje, não sou eu não, isso é montagem. Entende? Então vai virar, não sou eu não, isso é deepfake no vídeo. Mas aí quando isso vai para um viés judicial, por exemplo, aí eles vão atrás de analisar isso, o arquivo, a perícia consegue sim identificar mínimos processos de alteração naquelas imagens. Então, judicialmente, se cai uma perícia... É uma engenharia reversa? Como é que funciona ali? Então, existem várias ferramentas dentro desse mundo da perícia que conseguem identificar se aquele conteúdo... Porque é característico. Por exemplo, um corte em determinado áudio, ele deixa uma onda, a onda muda bruscamente, então você detecta que ali foi cortado, entende? Na imagem é a mesma coisa, você vê os pixels não estão em locais adequados naquele momento. Então, para o pessoal que trabalha dentro investigando se é verdadeiro ou falso, da perícia, isso é facilmente de ser localizado. Facilmente, assim, para eles, né, que trabalham na área. Estão fazendo só aquilo. Que estão fazendo aquilo. Então, alguns peritos já me procuraram uma época, porque quando o deepfake estava surgindo, ficaram assim, gente, mas o que a gente vai fazer? E passa esse material para eles conseguem verificar. Não só dentro da perícia com essas ferramentas, tem gente que faz análise corporal, então tem as características da pessoa. Por exemplo, o Ayrton Senna, ele, em um momento da vida, ele teve uma infecção viral no lado do rosto, ele teve uma paralisia. Então, em algumas entrevistas você vê que essa paralisia está muito forte, em outras está mais fraca, em outros momentos não tem. Era uma característica dele. No criar o deepfake, a pessoa não vai conseguir reproduzir isso. Entende? Muito difícil conseguir esse tipo de reprodução.
E aí o técnico vai perceber isso, essa falta dessa característica nele e vai identificar que aquilo é montagem. Uhum. Então, existe uma gama de ferramentas e possibilidades para o pessoal profissional identificar e dar um veredito sobre esse conteúdo. Mas o acesso à criação do deepfake também tende a melhorar, né? A gente já tem aqueles aplicativos... Mais tosquinho, né? Os tosquinhos que Sim, faz sim, e tal. sim. Mas você acha que também em 10 anos, 5 anos, a gente vai ter aplicativos que vão substituir talvez um computador? Assim, o que acontece? O aplicativo, ele não faz aquele processamento no seu celular. Uhum. O processamento você só está enviando, mas o processamento está sendo feito num supercomputador, entende? Vai via nuvem, né? Isso não se faz sem um computador bom, não se faz. Na ponta, né? Não se faz. A pessoa tá achando que tá fazendo ali, não é aquilo. É escondido para ela o processo. E aí você tá colocando o seu conteúdo na nuvem, você tá disponibilizando a sua imagem ali para outras pessoas. Tecnicamente, o do celular, ele não é um deepfake. Ele é feito com inteligência artificial, com uma outra rede, mas não é um deepfake. É uma rede de animação. Ela pega a sua foto, distorce ela em vários pontos, entende? E entrega ali. Não é um deepfake que é encontrado um padrão e reproduzido emulado naquele aspecto, naquele ângulo, entende? Então, é diferente, mas para a pessoa tanto faz o termo que vai se utilizar. E visualmente parece os dois e é deepfake, pronto, acabou. Então, vão sim, os aplicativos. Antigamente era muito pior, entende? O aplicativo era bem, não se fazia, aí começou-se a fazer, hoje está melhor. E sim, a tendência é, daqui a pouco, no serviço de streaming, você quer assistir o filme, você vai mandar uma foto sua e você vai estar atuando no filme inteiro. Isso existe hoje, essa tecnologia é possível de ser utilizada, e daqui a pouco todo o conteúdo vai ser customizado. Você vai assistir o seu jornal com o seu vô apresentando. Você vai poder beijar o Brad Pitt ali no filme. Imagina uma temporada inteira de Black Mirror programada para o assinante estar ali no seriado. Imagina quantas pessoas não querem estar ali assistindo um seriado com eles. Então o volume, a demanda para quem criar isso vai ser gigante. Que usuário não quer se ver naquele filme? Sim. Atuando com atores famosos. Então o conteúdo dele é produzido para aquilo, para já receber o usuário. Hoje a gente já não assiste o filme escolhendo no final. Daqui a pouco a gente vai escolher os atores, daqui a pouco a gente vai ouvir as nossas músicas, escolhendo quem vai cantar. Tem a música tal, eu gosto da música, mas não gosto do cantor, quero que fulano canta. Então aquele fulano vai cantar para você. Ah, não, eu quero cantar, eu não canto nada, mas eu quero me ouvir cantando, eu me escolho. A mídia, ela vai ser toda personalizada, é para esse caminho que está caminhando o deepfake, a personalização das mídias para consumo. Cara, muitas possibilidades, né? Sim, é uma tecnologia que e a gente eu acho que a gente ainda não viu tudo. A gente não viu tudo. Então, e é exatamente nesse ponto que eu queria falar sobre o futuro, cara. Pensando principalmente em você mesmo. Você já foi preso na situação. Você já teve uma história muito interessante com o SBT que você contou. Silvio. Você já teve Já passou um convite pro Silvio. Já. Você já teve partido político vindo atrás de você. Sim. Você já trabalhou com grandes emissoras, trabalha com grandes emissoras. Você já tem aí uma caminhada bem diversa e bem... aleatória. Alcançou muitas coisas legais Sim. também, cara. Sim. E o futuro, cara? Como que você se enxerga daqui pra frente, até dentro do que você pode falar, quer falar, dentro da sua também megalomania, como você vê o futuro do Bruno Sartori, da tua produtora? Sim. Como você enxerga o futuro do teu trabalho? Eu acho que, assim, no primeiro momento, eu tive que me colocar numa posição de educar as pessoas de que aquilo existe. Quando soltei o primeiro vídeo, as pessoas estavam acreditando, eu falei, gente, isso vai chegar nas eleições. A gente ia passar por uma eleição no ano seguinte. Pensei, gente, isso vai passar nas eleições e a gente vai ter muito problema. Sorte é que ainda se necessitava de muito hardware para aquele tipo de processamento, tinha muito conhecimento e não se criou-se deepfake em 2018. Então a gente passou aliviado. Naquele período, eu achei muito importante criar o maior número de vídeos possíveis para que as pessoas tivessem contato com vídeo deepfake, que soubessem que era possível se criar e que se chegasse algum conteúdo para elas malicioso, com a intenção de enganar, elas já viram e iam pensar, cara, isso aqui pode ser alterado porque fizeram ali o Bolsonaro cantando bom xibom bom bom. Então, foi muito importante que a gente tivesse esse primeiro contato com esse tipo de conteúdo. Aí veio os aplicativos, que foi a democratização do deepfake, todo mundo podia usar.
Então, popularizou mais ainda o termo, a tecnologia, e as pessoas puderam ter mais acesso e conhecer que existia. Então, isso foi muito importante. Eu me vejo... A gente tem trabalhado em várias linhas dentro da empresa e acredito que a gente vai conseguir levar isso para a comunicação. A gente está em linhas de teste, já testamos um aplicativo que desenvolvemos para que você grave um vídeo falando o que você quiser. Do outro lado, a pessoa recebe o vídeo de você labializando as palavras no idioma dela e falando no idioma dela. A gente usa ainda voz padrões que a gente tem, mas a gente quer colocar no timbre de voz da pessoa. Então você fala aqui em português, do outro lado sai você falando em mandarim no seu timbre de voz. Entende? Estamos trabalhando nessa linha. Acho que vamos crescer nesse mercado de serviços, atendendo essa demanda de deepfake, porque existe esse banco que com certeza vai ser criado de imagens para você poder usar a sua imagem, vender. Você não precisa nem ser famoso. Você vai lá e tem uma imagem boa, você se capta, envia pra gente e a gente vende a sua imagem dentro do que você... você só quer anunciar para a indústria automobilística. Então, quem quer um portfólio automobilístico, tem a sua imagem, a pessoa baixa ali e faz o comercial dela. Você quer vender só para supermercado. Você baixa, você capta aquela pessoa, você licencia o seu uso da sua imagem para aquele pessoal. E os artistas vão recorrer a isso. Entende? Então, eu vejo muito esse mercado crescendo, o mercado de voz, da mídia de voz sendo produzida. Daqui a pouco a Alexa vai estar imitando a voz de todo mundo. É mesmo. Entende? É verdade, assistente de voz. Você vai estar conversando com a Alexa e ela vai estar imitando sua voz. Daqui a pouco ela vai estar personalizada para reproduzir a consciência de um ente querido. Então, sabe, está caminhando muito para isso. A gente está desenvolvendo voz também. Nós hoje somos uma spin-off de uma empresa canadense. Ela tem outras empresas de tecnologia e uma dessas empresas desenvolve um assistente pessoal que está muito mais avançado, a meu ver, do que a Alexa. A Alexa ainda está muito ultrapassada. Eu não sei por que não atualizam, não dão mais perto do que se é possível hoje, porque a gente sabe que é possível. Então, nós devemos produzir a voz para essa outra spin-off da empresa que a gente é, spin-off. E, assim, eu não imaginava que eu estaria onde eu estou hoje há um ano. Daqui a um ano, sei lá o que vai... porque é muitas possibilidades, é muita... sabe? Então, eu não imaginei que eu ia largar um emprego no interior de estágio para estar aqui um dia em São Paulo, morando num grande centro e conversando à mesa com vocês. Eu era de interior, assistia do outro lado da tela e ficava fascinado com isso aqui. Hoje eu tô aqui dentro. Então, sabe, a gente trabalha para que consigamos desenvolver a empresa para esses caminhos. Está tudo encaminhado, documentação, pessoal desenvolvendo, eu orientando. E a gente espera que a gente consiga chegar a isso. E estamos apostando bastante nesse tipo de conteúdo. Acho que por ser um dos primeiros a saírem na frente, né, a gente está indo bem. Hoje em dia seu nome é associado ao deepfake, né? Quando você fala isso de é Bruno, bom. você já lembra automaticamente. O deepfake, né? Isso é bom porque, querendo ou não, é uma credibilidade, né? Usei o deepfake com responsabilidade. Com Chapolin, olha aí. Começou com responsabilidade. E você sabe que fizeram um deepfake com o Roberto Gomes Bolanhos para fazer um anúncio de um serviço de streaming. E quem produziu foi o Chris, que eu te falei que é amigo meu, que faz o Tom Cruise. Então tá muito próximo de mim esse tipo de conteúdo que, querendo ou não... Pequeno ainda, é um mercado muito pequeno, muito pequeno. E com um potencial tão grande, né? Mas eu acho que é muito do que você falou, não existe um curso de deepfake, não existe uma faculdade. A gente ainda tá aprendendo, querendo ou não, dia a dia a gente tá aprendendo. Eu trabalhando com voz, desenvolvi voz de uns 3 meses para cá, para falar, não, agora sim, agora dá para produzir para outras empresas, essas vozes. Até então era só estudo, quebra-cabeça e, sabe, é aquilo. Se você gosta de fazer o que você faz, você vai atrás, você vai pesquisar, você vai aprender, você vai buscar informação. Eu busco informação na Rússia, para vocês terem ideia, em fóruns russos, que é onde está o coração do deepfake de imagem, e ali a gente quer ver o pessoal fazendo atualização, o meu pessoal faz algumas alterações que a gente precisa, então
A gente segue assim. E a galera da China, eles mexem com deepfake, você já sabe? Porque a Na China, quando se não é dispõe a fazer tão- alguma na coisa, China meu amigo, não me parece tão forte. Eu já vi Aham. sim. Mas assim, como é mais complicado você acompanhar o chinês, né, Aham. do que o russo, então é muito limitado, né, o acesso dentro da China para você ver o que está acontecendo lá dentro, né, os fóruns. Então, não é tão simples. Mas já Entendi. Mas pra uma manipulação em massa, hein? Isso daí a gente teve na guerra da Teve o Ucrânia, Zelensky, né? Teve o Zelensky anunciando, pedindo aos deepfake soldados que dele. se rendessem. A gente teve a prefeita de... Ai, meu Deus, ela estava recebendo... Acho que é de... Não é de Moscou. Recebendo a ligação do prefeito da... Como que é o nome da capital da Rússia? Da Rússia, não, da Ucrânia. É Kiev? Kiev. Recebendo a ligação do prefeito de Kiev, e ela ficou 15 minutos com o prefeito fake conversando com ele, Uhum. e no meio da ligação perceberam que era um deepfake, Nossa. entende? Então é bem perigoso, Ixi, acho que 1 ano e meio, quando tinha deepfake, já tinha deepfake de voz, já estavam dando golpe lá fora. Então, daqui a pouco vai ser aqui, daqui a pouco a gente vai estar recebendo golpe com isso. Então, É uma ferramenta muito poderosa, a gente não consegue mensurar o poder ainda da ferramenta, porque as possibilidades são tantas que a gente não descobriu todas ainda. depende da intenção, né? Porque existe hacker ético, né? Como eles costumam chamar. E aí meio que vai pra esse lado também. Quem faz pra publicidade, pra essas coisas. E quem tá mal intencionado também gera muito dinheiro, né? Sim. Quem vai ter que ter o deepfake ético. Deepfaker As ético. redes GANs são o Nino é a rede GAN. A rede GAN, ela... Eu acho que vocês já viram aquele Dispersal Don't Exist. Você gera uma pessoa, você entra no site, toda vez que você... Maravilhoso isso. Não é? A Aquilo é inteligência feito com rede artificial, GAN. ele cria Isso. pessoas que não existem. não É um existe. site. Ela encontra um padrão, É. e aí É você só aperta e acessar ela imagina um padrão. Dispersion Don't Exist, né? Exato. Maravilhoso. E aí, toda Quer vez colocar pra gente? é muito real. Quer colocar nesse site aí, pessoal? Dispersion Da produção. Dispersion Don't Exist. Essa pessoa não Muito existe. legal. This is us. Isso. E isso é feito Diz com rede nada neural. de chorar, hein? Aí, toda Isso vez. aí. Ele vai dar uma foto pra gente de uma pessoa que não existe. Exatamente. E é muito. É uma pessoa normal. Aí, quem você- fala que E isso não existe. É um... Isso não existe, isso foi gerado com Exatamente. imaginação computacional. Ó. E isso está muito perfeito agora, porque antes você conseguia detectar a falta de padrão entre orelhas, Uhum. olha aqui, isso está muito perfeito. Daqui a pouco, é porque houve uma atualização dessa rede. Daqui a pouco ela vai estar melhor ainda. Aqui a gente vê que o rosto ainda não tem definição no olho, né? Mas é uma foto que você Gente, entrega pra para mim uma tá pessoa. qualquer pessoa. pra mim Não tá é? ótimo. Não é? Então, Sim. aí, Maravilhoso. ó, Ó o Rede GAN. Tinder aí, ó o futuro do Tem até Tinder. Criança, tem tudo, sabe? Então, olha lá, é imaginado por Rede GAN, ó. Uhum. São as sei. redes GANs, as redes adversariais generativas. Elas, é aí que é o berço do deepfake, é aí que é a geração de conteúdo. Então, você pode levar isso para várias áreas, não fica só dentro da imagem e vídeo. Você pode, por exemplo, para a saúde. Você tem uma doença característica de pulmão que naquela chapa, naquela foto do pulmão, você tem aquela mancha. Então, você pega 1000 exames. E aí o computador vai analisar essas 1000 imagens e vai entender que naquelas imagens tem um pontinho ali que é uma característica da doença. E aí você vai, tira uma outra chapa de um pulmão de outra pessoa e entrega para aí. Ela vai analisar e vai falar, ó, se essa imagem está parecida com aquela. Se tem aquele padrão. Se tem aquele padrão, então quer dizer, olha, tem uma possibilidade dessa mancha ser dessa doença. Então você pode levar o deepfake para a área de saúde. Às vezes, depois, pela visão computacional, para o trânsito, entendeu? Aquela distância daquele carro vindo com aquilo ali pode dar uma batida. Então, o carro vai ser inteligente a ponto de entender que existe um padrão ali e pode evitar um acidente. Então, as possibilidades são infinitas. A gente não consegue imaginar ainda. Sim. Cara, antes da gente chegar nos nossos finalmente, eu queria entender também, de maneira clara, até para a gente gerar um corte para ajudar o pessoal, como identificar o deepfake, como você que está em casa, vai rolar as eleições, vai começar a chegar um monte de vídeo, pode chegar deepfake, quais são os gatilhos que você pode prestar atenção naquele vídeo e falar, meu, isso aqui talvez não seja real? Eu apostaria, em primeiro lugar, no contexto. O deepfake vai vir num contexto estranho, diferente do normal. Vai ser um candidato admitindo um crime, um candidato desistindo da eleição, um candidato pedindo para votar em outro concorrente.
isso vai ser o conteúdo. Então, ele vai estar num contexto absurdo. Se vier em áudio, a voz muito provavelmente vai vir robótica. Você vai perceber uma voz silábica, falando silabicamente, pela falta de conhecimento da pessoa de treinar esse modelo para ser natural. Pode ser que o profissional consiga deixar uma voz muito natural também. A gente tem que observar isso. Então, eu apostaria nessa questão da voz robótica em áudio. Em vídeo, se o vídeo tiver em baixa qualidade, você perde as características que costumam vir. Então, também é mais complicado. Geralmente, o que vem? Os olhos, eles estão em pontos que não estariam normalmente. Se a pessoa está olhando para a câmera, o rosto dela está falando para a câmera, às vezes o olho vai estar aqui, então ela vai estar num contexto diferente do que estaria o olho dela. A boca, às vezes, se a pessoa manipulou a boca, ela não está na sincronia labial correta. Os dentes, eles vêm grudados pela falta de treinamento. Então, são uma sequência de fatores que, assim, pode acontecer e pode não acontecer. Sim. É muito complicado de você entender. Eu apostaria que, recebi o conteúdo, checa na internet, busca se alguém está procurando, se algum site já não reproduziu, porque assim, os profissionais vão buscar desmentir isso aí o quanto antes. Sim. Sabe? Então, busca na internet. Joga o vídeo no Google, busca na internet, que muito provavelmente a mídia já localizou o vídeo, já buscou, já mostrou por que aquele vídeo é manipulado ou não. Legal. E quem quer aprender mais sobre deepfake ou quer acompanhar mais o seu trabalho, quais que são os seus canais, onde que as pessoas podem te encontrar? Meu arroba é único, é Bruno, com 2 N's, Sartori, com 2 T's, em todas as redes. Instagram, Facebook, Facebook, YouTube, todas as redes. É só entrar, que lá vai ver o meu conteúdo e é só mandar mensagem. Legal, talvez a gente faça mais parceria aqui pra frente. Tô pensando em alguns quadros aí, algumas coisas. Você tá querendo se aposentar, né? Dá pra brincar. Será que eu me aposento? Dá pra brincar. Pedi pro meu chefe que tá aqui atrás, pedir pra eu me aposentar. Tá querendo se aposentar e deixar uma deepfake no seu lugar. Vou entrar em férias agora, né? Quem sabe, né? Os textos narrados já podem ser feitos com a voz. Bruno, cara, foi um prazerzaço ter você aqui. Muito legal. Eu com certeza vou querer uma parte 2. Chegando mais perto da eleição, a gente troca uma ideia melhor. Desmentindo deepfakes. E, Joy, obrigado pela presença também. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui batendo papo. Você quer deixar um recado pro pessoal que tá assistindo a gente? Quer falar alguma coisa? Eu acho que as pessoas precisam ficar atentas nessa eleição. Fiquem atentas a esse conteúdo, fiquem atentos ao deepfake, porque vai acontecer, já aconteceu. Pode ser que tenha qualidade, pode ser que não, mas pesquisem sobre quando receber um conteúdo, porque com certeza já vão ter verificado e esse conteúdo, se for real, vai ser dito que é real. Se não for real, ele vai ser desmentido e não passe para frente sem verificar. Maravilhoso. Então, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, não esquece de compartilhar com todo mundo. Além disso, gostou do Bruno? Segue ele lá nas redes sociais dele. E vamos lembrar que o Bruno também é um humorista. Isso aqui, gente, é uma grande brincadeira. Vamos rir junto, nada de treta aí nos comentários. A gente se vê no próximo programa. Um abração e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.